Gloriosas e gloriosos, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo Podcast. E aqui ao meu lado, meu grande amigo Tonhão, sempre junto. Quando a gente tá aqui, é uma resenha boa, hein? É verdade, é sempre uma resenha boa. Obrigado, você é minha 10, pô. Tem a capitã que tá lá fora, mas você que é a 10 do time. E E hoje temos um convidado especial. Muito especial. Ele foi uma figura muito importante no momento histórico do Botafogo de reconstrução, né? Ele foi o grande personagem, o grande protagonista. E eu vou dizer o ano e todo mundo vai saber quem é. De 2021. O mundo, naquele momento, vivia uma pandemia. O Botafogo estava quase no fundo do poço. E este rapaz chegou, eu virei na minha casa, olhei na minha sala e disse: desculpa, pai. Eu vi o Chay. Meu grande amigo, Chay. Seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui. Ele começa assim, falando baixinho. Mas daqui a pouco vai. Dá 10 minutos. Tá esquentando, tem que a gente esquentar. tá socando a mesa. Só alongou, agora vai aquecer. Tem que aquecer, né? Muito bem. Eu vou começar tirando uma frase forte sua e depois a gente vem na sua carreira. Recentemente, para a Casés TV, você deu uma entrevista dizendo: eu amo o Botafogo. Disserte sobre isso. Disserte sobre isso. Não tem muito o que dissertar, não. É total verdade. Eu amo Botafogo. O Botafogo faz parte da minha vida, vai fazer parte da minha vida eternamente. Botafogo mudou minha vida, mudou a vida da minha família. E eu amo Botafogo, é isso. Se você não fosse o Botafogo, você não seria o Chay de hoje, você acha? Não, com certeza não. Eu costumo falar que era o momento que o Botafogo precisava de alguém com aquela fome, com aquela gana, e era o momento que eu mais precisava do Botafogo na minha vida. Então, acho que foi mútuo. Então, Deu match. Deu match. E assim, para todo mundo conhecer a sua vida, eu digo, Tonhão, você jogou futebol, conheceu muito do futebol, as pessoas, porque o futebol é feito de pessoas, né? E a gente conhece várias histórias. E a do Chay é uma das mais emocionantes para mim, porque ele é um cara que você chega aqui no Botafogo, você já tinha 30 anos. E a gente está falando de pessoas que começam, estouram no futebol lá na base. E faz a base inteira. E Hoje você ainda não, mais, né? Não é? Hoje ainda mais. Hoje isso é um processo muito natural. Então a gente queria contar para o pessoal mais a sua história. Você começa no Canto do Rio, é isso? Não, começa no Projeto Gerson. Aí que começa... Aí que começa a história dele com o Botafogo. O Gerson, sim, começa no Canto do Rio, né? Ele começa a jogar futebol lá. O Gerson, que é o Gerson Canhotinha de Ouro. Nada mais. E ele tem um projeto há muitos anos lá em Niterói, que é onde você mora, sempre morou e não sai de lá, né? De jeito nenhum. E você começou nesse projeto do Gerson, é isso? Eu comecei no Projeto Gerson, tinha entre 5, 6 anos ali. E era no clube, hoje é Praia Clube, chamavam de Saque São Francisco. E conciliava, né? Eu adorava futebol desde sempre, minha mãe ficava louca. E aí era o Projeto Gerson, aí tive no Praiano em Caraí, jogando beach soccer, e jogava futsal na época, fui pro Tio Sam, e ia em tudo, né? Tinha futebol, tinha bola, eu queria jogar e queria estar presente brincando com... Essa é uma fase de brincar, muito mais brincar do que propriamente o início, né? Ali você está começando a identificar se você é bom ou se você não, se você serve ou não serve, né? Eu fui indo ali, aí o pessoal no Projeto Gerson que falou: não, esse aí leva jeito. Mãe, continua que vai dar jeito. E você continuou como foi aí, depois do projeto do Gerson? Aí continuei aí no futsal do Tio Sam. Aí, logo em seguida, o Botafogo começa com o futsal e era em Niterói, Caio Martins. E aí eu ingresso no futsal do Caio Martins, no Fraldinha na época, tinha 7 anos. E aí fui até o pré-mirim. Que isso? Quer dizer, então, que o Botafogo... Futebol, futsal, big soccer. Mais o quê? Porque eu não tinha campo pra... Foi tudo? Eu fui de tudo, fui tentando de tudo. E você depois, você não tem uma, você fica, depois do Botafogo, você vai parar lá na Tailândia. Como é que foi esse caminho até lá? Depois do Botafogo, ali no futsal, aí fui rodando, fui fazendo teste em uns clubes, né? Passei na base do Flamengo, fiquei um tempinho. Brincadeira. Não gosto de falar, mas... É bom, tem que falar. Tá? Falar, faz parte da história. Pode falar. Mas fui dispensado logo
6 meses depois, aí fui rodando pra lá, pra cá, aí jogava... Isso tudo no futsal? Não, no campo. Já no campo. Aí depois do pré-mirim, já... Aí o meu primeiro ano da categoria, eu jogava futsal. E o segundo ano eu procurava sempre jogar campo, porque a probabilidade normal, de jogar... Né? Antes era normal jogar os dois juntos. Né? A probabilidade de jogar era muito maior no segundo ano. Então, e fui... Aí fui pulando de barco em barco, encontrei um projeto que era em Tanguá, que a prefeitura... Sempre no Rio de Janeiro? Sempre no Você Rio nasceu de no Rio? Não, eu nasci em Maceió, Alagoas. Nasci e vim pra cá com 3 anos e meio, mais ou menos. Aí fiquei em Niterói desde sempre. Entendi. Já lá. Entendemos essa parte. Fiquei mesmo lá. Adoro Niterói. Você nunca saiu de nenhum minuto, tirando quando você jogou fora do país? Jogando aqui no Rio... No Rio, Niterói. Tirando agora no Volta Redonda, eu não tinha como morar em Niterói. Claro. Mas se for, pode ser 2 horas de lá, eu quero ficar em Niterói. Até quando eu vim pra cá, o Bruno Coev trabalhava aqui na época, ele ficava insistindo, porque inicialmente eu tive uns problemazinhos assim com o horário. Ah, mentira. Porque pegava um pouquinho de trânsito. A ponte, né? A ponte. Às vezes a ponte engarrafava, né? Aí ele ficava, cara, você tem que vir pra cá, você tem que vir pra cá. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu tenho que ficar em Niterói. Eu moro em Niterói, eu gosto de Niterói, eu gosto de ficar em Niterói. Eu preciso de Niterói. Mas aí, voltando, né? Aí meu último clube antes de me profissionalizar foi o Bom Sucesso, né? Eu tinha me profissionalizado até então no Canto do Rio para jogar uma Série C. Tinha 16, fazia 17 anos. Aí me profissionalizei, mas aí acabou o campeonato, a gente não conseguiu passar de fase. Aí fui pro Bela Vista, que era em São Gonçalo, fazer a OPG. Aí eu fiz a OPG, saí da OPG e fui para um período de avaliação no Fluminense. Aí acabei ficando mais 6 meses lá, já no Sub-20, eu já tinha 19. Aí saí de lá, não deu certo. Fui pro Bom Sucesso, aí no Bom Sucesso fui para jogar pelo Sub-20. E fui bem, aí comecei a jogar, o Bom Sucesso estava na Série B do Carioca no ano, e comecei a subir, e aí ficava intercalando os jogos, tinha jogos que eles me aproveitavam, tinha jogos que não. Depois aí foi quando veio o convite da Tailândia, através de um preparador físico, que ele era preparador físico no Bom Sucesso na época. E aí você tá com quantos anos? Aí eu tô com 19. Pô, 20 times, hein? Foi doído. Eu tô falando agora. Foi doído. Não foi fácil, não. Aí saiu, com 19, tava perto, 19, faria 20 no final do ano. Saio através de um convite dele para um clube na Tailândia, que era o maior clube na época, né, lá, que era o Monton United. E aí saio do Bom Sucesso e vou para lá. E fico inicialmente lá. E aí um clube da 2ª divisão da Tailândia se interessa por mim. Aí o técnico era um belga, ele pediu para ficar um período ainda para ver se eu me adaptava. Ele falou, não, melhor te emprestar para você se adaptar ao futebol tailandês. E beleza, aí fui pro São Casso, era no sul do país, fazia divisa com a Malásia. Aí avião, ali eu falei, ali eu tive certeza que servia pra coisa. Aí foi a época que eu deslanchei, aí fiz 36 gols na época. Em quanto tempo isso, Xoi? Quantas temporadas lá? Uma temporada. Uma temporada? Uma temporada fiz 36 gols na temporada, juntando Copa aí. Aí o time, chegamos na semifinal da Copa na Tailândia. Aí era Carabao Cup, que a Copa. Aí chegamos na semifinal, era contra o time que tinha me emprestado, que era o Monton. E nisso eles não permitiram que eu jogasse. Aí você não jogou? Aí eu não joguei a semifinal, a gente perdeu. Não que se tivesse chance também. Mas porque... com certeza ajudaria. Ele deveria ficar de humildade agora. Não porque realmente era a disparidade de investimento era totalmente
A discrepância era grande. E dizem que é muito bom morar na Tailândia, né? Dizem que é muito legal. Olha a cara deles. Dizem que é bom. Será que ele tem um gostou? amigo meu que tá lá até agora. Até hoje, né? É muito legal. Amor? Não tem muito problema para se adaptar, né? Não tem. Assim, inicialmente eu tinha um problema com a comida, né? Minha mãe ficou desesperada porque eu emagreci muito. Você foi sozinho? Fui sozinho. E aí fui muito bem e me venderam. Foi para um clube da Série A já, que era o Sisakete. Mas aí nessa de virar SAF lá, eram 2 cidades. E aí a cidade, que era o Dontani, comprou a SAF, a gente mudou de Sisakete para lá e virou Isan United. Aí jogamos. Depois disso, fizemos uma temporada até razoável, ficamos em 8º, se não me engano, 8º ou 9º colocado. E aí acabou o contrato, eu fui para Malásia. Eu fui para Malásia e joguei no Kedah FA. Isso em 2013. Eu fiquei cheguei em 2010, final de 2010, fiquei em 2011, 2012 na Tailândia, 2013 eu fui para Malásia. Só que nesse período entre Malásia e Tailândia, eu sofro um acidente, né? Que eu sou baleado. Como é que foi isso? Você jogava na Tailândia, veio passar férias aqui no Rio, é isso? Aí vim passar férias no Rio. Na verdade, o clube não queria me dar nem férias, porque o calendário era diferente. E aí eu batendo muito o pé, eu falei, eu preciso ver minha família, Já estava com moral lá, já? Já, bastante. Porque o clube chegou até mim através de amistosos que, como eu falei, fazia divisa com a Malásia, o segundo clube que eu joguei lá, fazia divisa com a Malásia. E aí eles vinham, faziam amistoso e a gente ia para a Malásia fazer amistoso contra eles. E eu já tinha enfrentado esse clube e o outro clube que era o Kelantan e já tínhamos enfrentado também o Johor. E eu sempre optando por ficar na Tailândia, porque já estava adaptado. Aí dessa vez, financeiramente era muito atrativo, eu falei, não, beleza, vamos. Aí eu vim de férias. Eles tinham me dado 15 dias de férias. Aí no meu 3º dia de férias, tinha um chá de bebê de um amigo meu. Em Araruama. Aí eu tinha as minhas férias, eu estava curtindo bastante. Normal, mas gente. Lá você ficou com a sua família ou sozinho esse tempo todo? No segundo ano eu já tinha... Claro, casado, o contrato melhorou, né, pai? Eu já tinha casado. Já foi, né? Deu um upzinho, deu uma melhorada. Aí já tava eu e minha ex-esposa. Então, e aí eu fui pra... Tá na região dos lagos, curtindo, coisa normal. Não, eu não tava nem na região dos lagos, tava em Niterói, curtindo o meu bom pagode, lembro muito bem, era Vou Zoar, na época também. Tava lá curtindo o meu bom pagode, acabou ali, eu falei, cara, eu não vou de carro, né? Pô, perdi a noite de sono, vamos de ônibus, tal. Entrei dentro do ônibus, chegamos na rodoviária, quando fui atravessar a rua, pedimos um táxi. Aí o taxista falou, cara, não tinha nenhum táxi, ele tava chegando. Ele falou, tô terminando a viagem de passageiro, se vocês me esperarem, eu levo vocês. Tava com quem? Tava eu, um amigo meu, Diogo, uma outra amiga, Camila, e a minha ex-esposa. E aí o taxista chegou no outro lado da rua. Aí buzinou, acenou, vem. Aí a gente atravessando a rua, quando eu tava atravessando a rua, só ouvi um estalo. E senti muita falta de ar. Acertou minha costela, fiquei com a mão. Eu tirei a mão, espirrou sangue. Aí ficou aquela confusão no meio da rua. Foi tiro, dá água, não dá água. E você senta aí e tal. E ficamos ali. Aí eu fiquei bastante tempo ali, sentado, esperando a ambulância, e não chegava. 40 minutos depois, aí chegou um carro da Guarda Municipal, aí eu entrei dentro do carro e fui pra UPA. Cheguei na UPA, parecia que nada tinha acontecido, cara. Eu fiquei sentado, tomando soro, fizeram um curativo e eu fiquei lá conversando com o pessoal. Meu herói de 21 já tomou um tiro e nem sentiu, Tonhão. Fiquei, cara, por incrível que pareça, cara. E aí, porque até então era uma perfuração muito pequena. E eu tinha a impressão que era um projeto que sei lá... Veio sem força, de repente. Então, chumbinho, algo do tipo. E aí eu peguei, falei pros meus amigos assim, foi nada. Beleza. Aí chegou um cirurgião,
pediu para tirar uma chapa. Quando tirou a chapa, viu que perfurou. E foi para onde a bala? Tá dentro do meu corpo ainda. Mentira, Chay! Tá. E aí a gente foi pro... Que isso? Fui transferido, entrei na ambulância, fui transferido pro hospital para ser operado. Até então, para mim, a operação, tem um furinho ali, vai fazer um furinho, vai tirar a bala, tá tudo certo. Aí o médico, você vai ser operado, vai ser sedado. Eu fui sedado na maca, só lembro eu deitado na maca ainda. Na sala de cirurgia eu não lembrava mais nada. E quando eu acordei, minha mãe estava do meu lado. Minha mãe estava no dia. Aí acordei, tinha um curativo do meu peito até quase meu umbigo, assim. E aí o médico falou, fica calmo. Minha mãe tentando me acalmar também. Eu falei, não, a bala perfurou o seu fígado. Foi o único órgão que atingiu. A gente não foi a fundo, porque a gente só vai a fundo se a polícia pedir para pegar o projétil se tiver em fácil acesso. Como a gente não viu ali pela região e viu que não tinha mais, não estava mais nenhum tipo de hemorragia aí, a gente costurou e suturou e você tá de boa, vamos seguir aí. Aí foi isso. Aí fiquei 2 semanas... uma semana ainda hospitalizado, depois voltei para casa. Aí comecei a contactar, já depois de uns 5 dias que aconteceu, e eles vinham me monitorando, né? Como é que já tá não queriam ter te dado as férias. Exato. E aí, para explicar, fui baleado. Por que você foi baleado? E o Rio de Janeiro já tem essa fama, né? Eu tentei explicar, eu não sei de onde veio, por que veio, eu não tinha problema com ninguém, não conhecia ninguém em Araruama, a não ser a mãe da criança. Não sei porquê, então, bala perdida, né? Não tinha confusão nenhuma na rua, também não sei explicar de onde veio. Eu só sei... Você nem imagina hoje em dia? Tipo, foi confundido, ou sei lá, tinha uma briga com a pessoa ali. Briga não tinha. Você ouviu o barulho? Ouvi o barulho. Né? Você chegou a ouvir o barulho do tiro? Eu ouvi o barulho, mas o barulho já foi instantâneo. Que loucura. Já botei a mão porque eu já fiquei com falta de ar. Foi bem rápido, assim. Botei a mão, fiquei me contorcendo. O meu amigo Diogo, que estava do meu lado, ficou... Pô, o que foi? Tentando tirar minha mão, tentando xingar ele. Achei que tivesse arrebentado alguma coisa dele e tal. Aí ele, calma. O que foi? Eu tirei a mão, sangrou. Aí todo mundo entrou em desespero. Acho que o mais calmo era eu. Sabe? Aí... Mas deu certo na Tailândia? Aí, beleza. Aí fui pra Malásia. Aí, quando cheguei... Aí comecei a perguntar à médica se eu voltaria a jogar futebol tranquilamente. Ela falou, pode sim. Ela falou que em 2 meses eu poderia. Isso ocorreu em outubro. Quando foi em dezembro, eu viajei. Ela falou que eu poderia viajar 1 mês depois. Aí eu viajei. Fui pra Malásia. Cheguei na Malásia, aí fiquei uns dias... Ainda não podia fazer exercício físico, não podia ter impacto. Fiquei uns dias procurando fazer algo, mas ainda era muito restrito. 1 semana antes do torneio começar, a gente saiu de Kedah e fomos para Langkawi para fazer uma pré-temporada, né? De 1 semana. E aí foi lá que eu comecei a ter contato, correr. Eu jogava com a cinta, treinava com a cinta. Aí dia 2 de janeiro foi a nossa estreia. Aí, primeiro jogo, eu tranquilo, calmo, jogando com a cinta, aquilo me incomodando. Aí chegou, fui pro médico no banco, falei, quer tirar? Aí ele, não, tá me incomodando. Aí tirei, quando eu tirei, o goleiro quebrou a bola. Aí eu fui esticar pra tentar matar, abriu de novo. Abriu em cima aqui, os pontos aqui em cima. Eu falei, que merda. Aí fui pro banco correndo, aí ele cola cirúrgica, grampeou, tufo de novo, jogou a faixa e voltei pro jogo. Voltei pro jogo. Aí voltei pro jogo e fui embora. Aí eu falei, porque eu já tava muito pressionado. Sabe aqueles filmes que a gente assiste? Isso aí não é verdade, né? Só podiam 2 estrangeiros. E eles tinham apostado todas as fichas num jogador o Nelson, que era um chileno, que já tinha sido ídolo lá, e em mim, que era o sonho deles nos últimos 2, 3 anos. E aí eu tenho que render. E aí eu fui,
tentando, aí o treinador belga começou a me minar. Ele era treinador de esquema, ficou claro e nítido isso para todo mundo. Ele queria trazer os deles. Aí começou a me minar, falando que eu não servia e tal, não sei o quê. Um belo dia, eu era muito explosivo na época. Sou certo pelo certo. Então, falei, um belo dia cheguei lá no clube e falei assim, ó, me dá minha rescisão e a gente acerta aqui, eu não trabalho mais com ele. Só que aquela coisa de ímpeto de jovem, eu falei assim, ele vai chegar e vai falar, não, esse treinador vai embora então. Ele falou, não, tudo bem, fica tranquilo, calma, não é assim e tal. Só que eu já tinha começado a receber propostas da Tailândia no novo. Eu fui, mas não fui às cegas. Eu falei assim, o Borges, que era um treinador brasileiro, estava na Tailândia, ele já estava me ligando querendo que eu fosse lá, eu era pro Taiport na época, que ele era treinador. Eu falei, não, tudo bem, eu vou... Eu falei, até o final disso, vocês têm que resolver isso, ou eu ou ele. Aí tá bom. Ele falou, não, tudo bem, fica tranquilo, vai dar certo. Aí chegou o final do dia, aí eles falaram, não, a gente vai optar ficar com ele, vai rescindir seu contrato, vai te pagar tudo que você tem para receber e vai embora. Só que a janela terminava em uma semana. E eles foram enrolando. Eu falei, só assino se vocês me pagarem. Eu não vou embora sem vocês me pagarem. Não, tudo bem, a gente vai te pagar, fica tranquilo. E eu pressionando, e nada, eles não fizeram. No dia seguinte, às 9 da manhã, exatamente às 9 da manhã, eles falaram para eu abrir a conta que já estava pago, que era para passar no clube e assinar a rescisão. Aí fechou a janela, eu não fui pra Tailândia. E aí? Aí eu voltei pro Brasil extremamente triste com futebol. Falei, não, quero mais jogar futebol. O seu roteirista da sua vida de tédio não morre. E as pessoas que participaram da vida dele também. Inclusive este rapaz aqui que tá no nosso telão. Fala galera, eu sou o Marquinho, ex-atleta de futebol profissional e treinador. Tô aqui para falar do Chay. Chay que é meu amigo, jogamos juntos no Fluminense Futebol 7. E eu fui treinador dele pelo América, pelo Flamengo e pela seleção da modalidade. Tenho duas histórias para contar para vocês. Primeira, quando ele era meu atleta, eu falava para ele que ele gostava muito de trombar com os outros, com aquele chassi de grilo, que ele não iria conseguir. Aí ele faz um gol trombando com alguém e fala aqui, ó, todo mundo bate na massa. E a segunda, ele já pelo campo, né? E ele sempre foi atleta de campo, fazendo um grande campeonato pela Portuguesa. Destaque do campeonato, eu indico para o Vasco da Gama e o Vasco da Gama demora a contratá-lo e o Botafogo chega primeiro e contrata e a gente viu o Chay e a história dele acontecer. Irmão, beijão, coração para você. Tá aí, Marquinhos, ex-jogador, foi seu treinador, é isso? No Fut 7, Marquinhos foi meu treinador no Fut 7. E jogamos junto também no Fut 7. Assim que eu cheguei na modalidade, como eu falei pra vocês, eu tinha desistido de jogar o futebol de campo. Assim que você volta eu volto da Malásia. Da Malásia. Falei que não queria mais e tal. Aí surgiu a oportunidade de começar a jogar futebol de 7. Quantos anos você tinha, Chay, quando você entrou no futebol de 7? 2013, eu entrei final de 2013, tinha 23 anos, 23 anos. Marquinhos é meu amigo de infância. Cara. Mesmo? Ele jogou contigo também no Fluminense? Jogou na escolinha, depois ele passou no Fluminense, mas foi rápido. Mas é meu amigo de infância. Vocês jogaram juntos? Não. Contra? Nem conta. Não deu tempo. Pô, o cara tá rodando. Tá rodando o mundo todo. E não é só o mundo, é nas modalidades também, né? Não tem como, não peguei nem no Fut 7, nem nada. Não deu tempo. E como foi essa sua volta ao Brasil? Porque, pra quem não sabe, você tem esse momento no futebol de campo, e aí você volta ao Brasil, como você tá contando, e aí você entra no futebol de 7. E ali, você foi uma espécie de rei. Quantos anos você jogou o futebol de 7? Eu joguei, assim, só o futebol de 7 eu joguei de 13 até 17. Que era um momento que, como hoje tem na Kings League, crescendo, era um momento que o futebol de 7 estava crescendo era novidade, muito. né? Era novidade. Era uma novidade, sim. Tinha amador, tinha profissional. E você se destacou até na seleção brasileira, é isso? Cheguei à seleção brasileira. Então, chegou para mim em 2013, né? Através do nosso amigo Dino, o Fui Clear. Ele era gestor do Fluminense na época. Ele que geria ali o futebol de 7, aí ele, o Batata e o Diogo Durão me convidaram. Através também o Thiago, até o amigo hoje, trabalha com a gente na empresa.
E a gente é amigo de infância, desde a escola, ele me levou. Ele falou, vamos lá, os caras estão te chamando, vamos lá. Eu falei pra ele que você ia se dar bem. Eu falei, cara, vamos, vou bater uma bola ali. E fui, tinha ainda força, era bem recente ainda, era, tipo, eu cheguei no junho, mais ou menos em agosto eu comecei ali. E aí eu tinha bastante força, o campo te dá força, né? É diferente, né? E quem jogava geralmente era quem tava vindo no futsal. E a força é diferente, então geralmente nessa época eu era muito habilidoso. Nessa época. Nessa época né? eu era Tá muito bom, habilidoso né? mesmo, assim. Esqueceu. Então, 1 para 1 ali, e eu sempre levava vantagem, porque o drible eu saía arrancando e tinha força e ia embora. E aí foi uma crescente. Aí depois ele saiu do Fluminense ali, foi pro Botafogo. Aí eu fui junto com ele. Aí ficamos no Botafogo, fomos um pouquinho campeão ali ainda. Aí depois disso eu vou pro... você é campeão também no futsal no Botafogo? Eu sou bastante Tá carioca, sou campeão de torneio de São Paulo. Mas o futsal, nessa passagem do Júnior foi pouco. Foi pouco tempo. Aí depois eu saio e vou pro Flamengo. Fico no Flamengo... Futsal também? No futsal, de 2014 até 2016. Bastante tempo. De 2016. Aí depois o Botafogo vem forte novamente. Junto com o Carlos Alexandre, Gerino. E, novamente, o Edu, o Dino. E aí ele me convida de novo, aí eu volto pro Botafogo. Aí a gente é campeão de tudo que você pode imaginar com o Botafogo. Foi aí que você chega à seleção brasileira? Aí eu já tinha ido pra seleção pelo Flamengo. Mas aí depois que eu fui a primeira vez, eu fui de 16 a 17, 18. Aí 18, assim... 17, como eu falei, como durou só. De 13 a 17 que eu jogava só futsal. Aí entrou um louco na minha vida, que é o Ricardo. Bem louco. É o meu empresário hoje. E ele assim... E ficava insistindo. Cara, volta pro campo, tem condições ainda, tem condições. Ali eu tava com 27. Cara, me decepcionou muito, eu não quero. Não, esse Manuel Carlos fica no chinelo com a história do Chay. Ainda tem quase mais 10 anos ainda. E aí eu fico ali entre o futsal, aí vou ali pelo Bela Vista, o Casota, hoje ele é vereador. Ele sempre gostou muito de futebol, botafoguense, muito botafoguense. Sempre o gente boa, sempre botafoguense. Muito botafoguense, Casota. Ele monta um time e fala, cara, não precisa nem treinar, vem só jogar. A gente quer subir o time e jogar a Série C aqui. Projeto da cidade, né? Que o Bela Vista era de São Gonçalo e ele traz pra Niterói. E aí, falei, tudo bem, vamos. Se for assim, tudo bem. Aí comecei a jogar, me destaquei novamente. Era um nível bem baixo, assim, era bem baixo mesmo. Como eu te falei, eu nem treinava. Eu treinava no futsal e ia só para os jogos. E aí, como o Ricardo entrou na minha vida, em 2018 ele começa a insistir, eu vou pro Mojimirim. Aí vou pro Mojimirim, fico no Mojimirim 3 meses, eles não me pagam. Ainda vou bem, volto para casa. Aí mais uma vez falei pra ele, cara, não dá, não vou ficar nessa batalha. Já fui pra Tailândia, já fui pra Malásia, já tomei um tiro, já voltei, já joguei futsal, já tô sem salário atrasado, não dá. Eu falei, não dá, não quero isso mais pra minha vida. E qual que foi a dificuldade que tu teve de campo pro futsal? Assim, de campo, tu vê o tamanho do campo, a diferença? Marcação? Cara, assim, para a modalidade, como eu falei, a força, né? No campo te exige muito mais força. Um vigor físico muito maior, para você manter uma intensidade dentro do jogo de 90 minutos. E no futsal é bem menor o tempo. Você entra, sai, descansa. A maior dificuldade era essa, assim. Mas, como eu falei, o futebol, como eu sempre falo, na verdade, o futebol hoje cada vez tem menos espaço. Então, o espaço curto do futsal me ajudava no campo. E como o campo me ajudou com a força no futsal. Então, a adaptação, todo mundo tem essa curiosidade. Eu parei por 4 anos, mas eu jogava, eu fiz base, campo, e me profissionalizei jogando campo, jogando na Tailândia campo, Malásia. Então, eu jogava futebol de campo. Acho que foi muito mais difícil eu me adaptar ao futsal do que voltar do futsal para me adaptar ao campo. E na época eu jogava de extremo. Quando eu volto pro
a jogar campo, eu já volto como meia. Então, eram modos diferentes. E aí, fui pro Mojimirim, voltei. Não me pagaram, voltei. Aí fui pro São Gonçalo. E muita insistência do Ricardo. Falei, tá bom, do lado de casa, não vou gastar muito. Tá pagando pouco, mas dava para conciliar com o futsal. Expliquei a situação. Na época, aí já tinha voltado pro Flamengo de novo. E aí o Carlos Alexandre, que era do Botafogo, foi pro Flamengo. Eu voltei pro Flamengo no futsal e ele me entendia muito bem. Eu falei, não, tudo bem, teu sonho, vai lá. Aí eu falei, não, se dá para conciliar, eu consigo receber daqui e dali, eu consegui levar minha vida. E fui. Aí fui muito bem no São Gonçalo. Começou uma sondagem no Volta Redonda, me interessou, aí acabou que não aconteceu, aí vou pro Acre, Rio Branco do Acre. Porque tinha um jogo da Copa do Brasil, o Ricardo falou, cara, você vai ter essa vitrine, vai, e tinha a Série D e tal. Eu falei, tudo bem. Fui pro Acre, primeiro turno eu nem fico no banco, mas entro nos jogos, assim, e aí o segundo turno, o treinador que foi embora, aí assume o da casa, aí segundo turno todos vou bem, a gente chega à final, perdemos, e aí eu volto, venho pro América do Rio. No América, aí a gente estava jogando a segundinha, subimos o América, aí chegou a Portuguesa, acaba o contrato, aí resolvi ir pra Portuguesa. Aí na Portuguesa em 20. Na verdade, chego em 19, que era a seletiva, ainda tinha a seletiva. Mesmo a Portuguesa tinha caído e o América subia no mesmo ano. Né? Tu já tinha parado aí, Tonhão, não? Né? 19 eu acho que eu tava, já acho que já. Já tinha parado. Aí subimos com a Portuguesa, mantivemos, na verdade, a Portuguesa desceu, mas estava na Série A ainda. Aí começa o Campeonato Carioca, aí começo muito bem mesmo. E aí vem a pandemia, né? Aí eu tinha sondagens assim, sondagens de Fluminense e tal na época. Começou a me motivar. Eu falei, cara, aí pode ser. Aí passa, com a pandemia passou tudo, esfriou tudo. Aí 21, aí 20 a gente volta. A gente volta no final de 20, que a gente faltava o jogo contra o Botafogo. Aí, se a gente ganhasse, a gente passava o Botafogo e classificava para semifinal. Aí acabou que a gente empatou o jogo, 0-0. O Cavalieri esse dia estava esperado que ele pegou bastante. E aí a gente vai para 21, vai para 21, aí começa o ano assim do Carioca, com a Portuguesa de novo, e aí eu vou muito bem novamente. Você é um dos destaques daquele ano com a Portuguesa. E aí, como o Marquinhos falou, começam os clubes a procurar você. Já tinha acontecido antes, você falou que esfriou com a pandemia. Sim. E voltou com tudo essa boa campanha em 21 com a Portuguesa. E aí você recebeu um telefonema, uma carta, um telegrama do Botafogo? Como foi que começou a nossa história de amor? Foi mais tenso do que isso. Foi nada. Em 20 já o Ricardo já perturbava o Freeland, né? Porque o Freeland estava aqui, né? Estava aqui. Acho que ele assume já quando estava prestes o Botafogo a cair. E já perturbava. E o Freeland falava, não é o momento de eu fazer uma aposta e tal, não dá. Aí virou ano, aí tudo ocorrendo bem, só que aí acho que, cara, se não foram todos, mas eu acho que 90% dos clubes de Série B já começaram a ligar e procurar. Só que o Ricardo oferecia aqui. E aí oferecia ele o Botafogo. Queria aqui. Ofereceu aqui. Aí foi como o Marquinhos falou, aí tinha a situação do Vasco também, que o Aleph Manga estava muito bem também. E tinha a possibilidade de eu e o Aleph ir para o Vasco também. Só que quando ele fala, e a gente tem o jogo contra o Botafogo, lá no Juliette Coutinho, aí eu faço um golaço. Tava 1-0 Botafogo, a gente com 1 a menos, aí o Watson cruza, o Canu tira a bola, eu mato de fora da área, bato, a bola vai no trinco. Aí ali começou, aí já veio muito da torcida.
Aí a torcida, pô, tem que trazer, tem que trazer, tem que trazer. Aí o Freeland falou, agora já melhora as coisas pra mim. Porque é um momento conturbado. O Botafogo não tava bem. Pô, vou fazer uma aposta num jogador de 30 que vai fazer 31 anos no final do ano. E aí a gente ficava bem tranquilo em relação a isso, que a gente entendia. Mas ele falava, não, eu tenho interesse, calma, calma, calma. E eu tive essa calma. Até chegou um certo ponto que o Londrina vem fazer uma proposta bastante alta salarial. Tipo, eram 4 vezes mais do que eu ganhava na Portuguesa. E aí eu falei, Ricardo, meu filho vai nascer. Não dá pra esperar mais. No futebol a gente não pode viver só de sonho. E aí o Ricardo falou, não, tudo bem. Aí, tudo acertado, beleza. Aí um belo dia o Freeland liga. Não acerta nada não. Tá quase, aqui vai caminhar, fica tranquilo, me dá 2, 3 dias. A gente enrolou lá 2, 3 dias. Eu no segundo ou no terceiro dia, não lembro muito bem, aí o Freeland liga. Quando ele liga, ele fala, não, vai dar certo, fica tranquilo. Vamos fazer a proposta de empréstimo com a Portuguesa, se for assim, de boa. Então você vem pra cá, era tipo um sonho seu e do Ricardinho, porque tô vendo que você temperou tudo pra conseguir chegar ao Botafogo, né? Cara, Enrolou dali, aquelas ligações que eu sei que vocês ficam enrolando os outros. Não, depois eu te respondo. Não vi Pô, Londrina. o cara tem que ir num momento bom também, né? E assim, não queria sair do Rio também, né? Tem isso também. cara, era o Botafogo. Sim. Pô, com todo respeito à instituição do Londrina, mas era o Botafogo. Então, eu queria muito, eu queria. Era o clube que eu queria. Eu tinha escolhido. Quando bateu, veio o nome, eu falei, eu quero o Botafogo. E aí, quando acontece a ligação, aí aquele trâmite e tal, veio me apresentar. Aí Isso em maio de 21. Você com maio 30 21, anos, né? 30 anos. Aí, basicamente, quando eu cheguei, aí vai fazer os exames, eu chego junto com o Daniel Borges. Querido. Aí o Daniel faz os exames, já vai pro campo, a imprensa e tal, e o chá escondido. Falei, ó, faz os exames, terminar os exames, só pode ir pro campo depois que a imprensa sair. Tá bom, mano. Tô aqui, o dia mais feliz do meu, pode fazer o que você quiser. Se você quiser que eu fique treinando separado, eu treino separado, não tem problema não. E aí fiquei no treino, aí 2 dias assim, aí ele falou, cara, a gente vai fazer umas apresentações antes, pra gente sentir o torcedor, a sua vai ser uma das últimas. Aí sendo que a minha assinatura, a gente veio até conversando hoje sobre isso, a minha assinatura, tipo, não sai uma foto, nem nada, eu assino o contrato, vou pro campo treinar e vambora. Vou te implementar lá dentro, lá, a imprensa vai ver, mas vamos levar isso aí, porque a pressão era grande, e eu, como eu falo, eu super entendo o Freeland. E era uma fase muito era difícil. Muito aqui, difícil. né? Tinha sido. Eu chego, viajam para Natal, aí perdem pro ABC. Ai, Da Copa do Brasil. ai, meu Deus. Eu lembro Aí, quando volta, aí já tá aquela confusão. Acho que o primeiro dia que eu vou pro campo mesmo, sai até no documentário. do acesso total. Do acesso do grande total. Antônio. Do Do Otamiro. Antônio. O Otamiro, velho, já tava indo pro Cuiabá, solta os cachorros em todo mundo. Eu tô do lado do Carly, assim, eu lembro bem do lado do Carly. Carly tava voltando também, Tava né? voltando. Carly tava lá na Argentina treinando separado lá também. Aí eu olho pro Carly e falo assim, que isso, cara? O que tá acontecendo aí? Já, meu primeiro dia, ó, pô, aí o xingamento pra cá, Na uma pressão, reunião. primeiro dia da pressão. Aí, pô, e tá lá, aí eu falei, cara, foi o que eu escolhi, eu já sabia que ia ser assim. E aí começa, aí o resto a história já mostra por si. Inclusive tem um VT aí de um cara que te conhece bem. O cara da comissão aí. Fala galera, Fogão do Botafogo, Botafogo TV. Primeiro, uma honra, um orgulho estar falando com vocês. Botafogo faz parte da minha vida e sempre é uma alegria muito grande estar conversando com vocês aí. E tá falando com o Chay também, que é um cara que eu tenho, um grande amigo que eu tenho, faz tempo que a gente não fala, né, Chay? Mas enfim. E a gente teve uma passagem junto muito boa, muito importante, que foi o título de 21 na Série B e com certeza tá dos mais importantes da minha vida, eu acho que do Chay também. E tem uma passagem interessante que não sei se já falaram ou não, que foi no jogo do Operário, que foi no jogo do acesso, que o Chay vinha já desgastado, tinha um probleminha físico. E ele estava jogando, a gente estava perdendo o jogo pro Operário em casa, no Newton Santos, e
Ele tinha pedido para sair e o Anderson falou assim, não, fica mais um pouquinho. Acabou que ele fez o cruzamento e o Pedro Castro fez o gol, empatou e depois a gente virou o jogo com o Navarro. Então, acho que tu lembra, né, Chay, que tu queria sair e aí o Anderson não deixou e você acabou sendo fundamental, como foi muito importante. Era um grupo sensacional, era um grupo maravilhoso. É difícil falar individualmente porque era um grupo tão forte coletivamente que com certeza foi das histórias mais importantes da minha vida profissional aí. E é isso aí, Chay. Espero que você esteja bem. Um abraço para todos aí, um abraço para a galera toda do Botafogo. Tá no meu coração sempre. É o glorioso. Vamos firme e forte. Um abraço, Chay. Um abraço pra galera toda aí. Valeu, um abração. Um beijo pra ele, querida. A Cara, gente conhece ele como o mais ou menos não mais serve. ou menos não serve. O Ed, pô, tá louco. Essa história foi muito engraçada. Porque eu tinha um problema físico, foi contra o jogo do Goiás. Eu levo um carrinho por trás, aí esgarço alguns ligamentos do tornozelo. E esse era o jogo do acesso. Aí eu fico fora do jogo contra o Vasco. A gente vai, ganha o Vasco São Januário de 4-0. E aí volto, vem aquele cronograma todo, não treinei a semana, treino no pré-jogo e vou pro jogo. Todo enfaixado. Tá dura pra tudo que era. Tá dura. Cobão pra tudo que é lado. E aí eu tinha uns 20 do segundo tempo, começa a puxar cãibra. Aí eu viro pro Anderson, aí ele vira a cara. Puxando cãibra, ele vira a cara. Eu falei, pô, tá puxando cãibra, ele vai ficar aí. Eu falei, tá bom, pô. Aí tem um lance assim, eu pego a bola na lateral, assim, aí o Varley devolve. Era o Varley? Acho que é o Varley que devolve assim, aí o Pedro vem rasgando assim dentro da área, eu faço o arco assim, ele faz o gol de cabeça. Quando ele faz o gol de cabeça, eu caio no chão. Agora é o gol. Tava 1-0 o Operário. Aí eu caio no chão e falei, agora não dá mais. Bem outro, pelo amor de Deus. Aí eu saio e aí o Navarro ainda vira o jogo no final. Aí a gente sai, o acesso vem ali, o jogo em casa. Eu queria que você falasse mais sobre essa temporada. Essa chegada que você diz que foi ali junto ao Carly. Já entrevistamos o Carly aqui no podcast e eu já disse isso várias vezes no on e no off para ele, que aquela temporada ali de 21 tem alguns protagonistas, pessoas que foram cruciais para o Botafogo ressurgir das cinzas, né? Que fala-se muito em 24, mas a gente começa mesmo a ressurgir das cinzas ali em 2021, né? Foi uma página muito truculenta, mas muito importante da história do Botafogo. E você foi o Carly, para mim, foi um grande protagonista. Ele chega, o Botafogo está em 14º na Série B. Eu acho que você chega nesse mesmo momento. Não, eu chego antes. Chega um pouquinho antes, né? O Carly, ele acho que ele vinha com um problema físico. Ele ficou um pouquinho ele ficou um pouco sem jogar. E aí você tem e o outro protagonista, o Ed é um protagonista, e o outro protagonista foi você. Mas esses são protagonistas que a gente conhece, né? Quais são outros personagens que talvez o torcedor nunca percebeu ou nunca se tocou, mas que foi muito importante na temporada de 21? Cara, assim, pra mim, o departamento médico do Botafogo, pô, eu jogo, eu faço a estreia contra o Vila Nova e do nada meu joelho enche assim de uma forma, vou pra casa, meu joelho enche de uma forma, volto pro clube, faço a ressonância, tinha uma lesão no menisco e cartilagem. Eu nunca tinha sentido nada. E aí começa esse trâmite que eu falo assim, cara, esses caras, o Dutra, o Carminati, o Caião, pô, Leandrinho, pô, Anderson, boneco de cera, pô, cara, os caras fizeram um trabalho comigo que, pô, ou você opera, ou você vai, do modo a gente vai fazer o máximo para fortalecer tua musculatura aí e você aguentar. Falei, eu vou. Maluco. Você jogou no sacrifício em 2021? O ano todo. Meu joelho inchava, eu tirava 60, 70 ml de líquido do joelho, pré-jogo, toda noite. Com dores, com tudo. Eu não treinava durante, basicamente, assim, eu não treinava com tanta frequência durante a semana, porque se eu treinasse, o impacto trazia um inchaço.
E os caras iam fazendo tudo isso comigo. E vamos pra academia. Vamos fazer lá trabalho de oclusão. Desde pra o seu fortalecer. primeiro jogo. Depois do meu primeiro jogo. Meu Deus. Depois do meu primeiro jogo, que veio o inchaço. Contra o Curitiba ainda eu já não tava retirando o líquido ainda. Eu jogo, mas jogo ali. Não era não tanto um sacrifício. Agora, pro final da tempo. Depois desse jogo contra o Curitiba aí, pra lá, era todo jogo assim. Retirando líquido do joelho. Joelho é diferente. E Eu queria saber primeiro do elenco, né? O que você acha que foi mais forte? Um jogo que você lembra, assim, que foi o determinante para acontecer a virada de chave? E também tem uma pergunta que eu queria fazer. É assim, dessa tua chegada, que ninguém te conhecia, que você teve que entrar no campo, né? Sem ninguém te ver. E até onde você conseguiu colocar o Botafogo no seu devido lugar. Qual a palavra que você acha, assim, que é determinante para você? Bom, o jogo da virada de chave é um jogo até que eu não jogo, por problemas físicos. Que é o jogo que o Anderson chega, que é contra o Confiança. ele é expulso, né, nesse Ele jogo? é expulso. É o jogo O contra Del o Confiança. Piage, que o gol do Del Piage Piage. não, Romildo. Romildo. Falei com ele esses dias até. Falei, pô, virar Del Piage. Del Do Piage. nada. Agora fiz um golzinho, sou Del Piage. Pelo amor de Deus. Esse dia era um dia 24. O 24 é um número especial para nós. Esse era um dia 24, tá? Era. 24/7 É? de 2021. Uhum. Eu sou péssimo com data. Mas aí acho que a virada de chave é ali. Porque a gente vinha de muito. A gente oscilava até esse momento. A gente ganhava um jogo, empatava 3, perdia 1 e perdia 2 e tava oscilando muito. E quando chegou, ele vem com. Vem com um ar novo, né? A gente estava num momento turbulento em relação a tudo, até a rapaziada, questão salarial, tudo aquilo. E acho que ali é aquele jogo, e eu tiro outro jogo também que eu falo que já é virada de chave pro título, que é contra o Curitiba lá, que a gente ganhou de 1-0, o gol do Navarro. Que foi um jogo de confronto direto, e a gente foi muito bem naquele jogo, assim, tava um frio absurdo. Aí ganhamos o jogo ali, acho que é a virada de chave que a gente vai realmente falar assim, não, agora a gente vai subir. E a gente vem na sequência de... Depois, quando a gente está em 14º, a gente acho que fica 11 jogos sem perder. A gente perde pro Avaí, aí depois fica aquele, e agora? Que a gente cola lá em cima, mas e agora? Era um confronto direto, a gente perde pro Avaí, e agora? E tal, a gente já volta ganhando de novo. Então, acho que esses 2 jogos, para mim... Navarro foi uma grande dupla para você? Foi. Melhores, assim. Melhores, assim, na carreira. Muito bom jogador. Era um menino que escutava bastante, a gente se entendia porque a gente conversava muito. E eu sempre falo sobre isso, o exemplo de a nossa parceria era tão maneira, foi tão maneira assim que nesse jogo, que eu falo da virada de chave, que a gente vai pro título, era um jogo difícil, o jogo tava criando boas jogadas, os movimentos que ele tava fazendo não tava encaixando com o que eu tava pensando que era melhor. Alguém se machuca, acho que é o Daniel, se machuca assim, no lateral do campo, o Anderson reúne todo mundo, aí ele tá passando instrução e eu começo a conversar com o Navarro. Falo, Navarro, por dentro não tá dando, os zagueiros estão fechando. Corre para trás do zagueiro que eu vou te achar por lá. E é exatamente isso que acontece. Eu arrasto a bola, corto o jogador deles, arrasto, aí o Navarro sai, faz um movimento certinho assim por trás do Henrique, eu cavo e ele faz o gol de cabeça. Aí eu falo assim, era assim, a todo momento a gente conversando. Todo momento. Eu tive... Foram 23 participações em gol. 8 foram gols, o resto foi assistência. E ele fez... A maioria era pra ele. Você sabe de uma coisa? Você falando de assistência, e tem gente que fala que tu é fominha, sabia? Tem sim. Quer ver? tem. Olha aí. Tem sim. Eu tenho provas. Era a minha maior discussão na época. Aí, ó. Aí, eu Meu parceiro sabia. Chay, sabia o que verdadeiro era uma fominha do fogão, o glorioso. E aí, Chay, beleza, irmão? Passando aqui pra falar que, pô, vivemos naquele ano ali de 2021, foi um ano incrível, né? E você foi um cara primordial para o nosso acesso, né?
E ver onde o Botafogo tá hoje me deixa muito feliz e você fez parte de tudo isso. E uma história que eu vou falar é que você é muito fominha, não há outra além de ti, tu é o famoso fominha. Tamo junto, meu parceiro, um grande abraço, saudade, e é isso. Valeu, irmão. Marquinhos também, ele sempre fala isso. Falava Por quê? Porque ele falava que eu não tocava bola. Eu falei, cara, não é possível, cara, você não vê os números, meu irmão. Que loucura. Mas eu escutava muito isso, assim. Só que é o que eu falava, o Wenderson também me cobrava muito isso. O quê? Que ele queria que eu soltasse mais a bola. Só que eu falava pra ele o seguinte... Ela gosta de mim. Não, eu falava exatamente isso que eu falava pra ele. Eu falava assim, pra ele e pra todo mundo que entrava assim, cara, é por característica. Eu era um jogador, eu era um meio campo de arrasto, eu quebrava linhas com dribles, e isso, quando chegava no último terço, aí sim eu procurava o passe. Que já era situação de gol. E isso aí foi perdurando o ano todo, assim, sabe? Mas aí depois ele começou a me entender. Tem um jogo até. A gente CRB aqui. No intervalo. Não, CRB. Não sei se CRB Vila Nova, era um time vermelho. A gente vem no intervalo assim, aí a gente tá descendo, levando muita pancada. Aí o Wenderson chega e me dá no esporro. Sabe por que você tá apanhando? Porque você não solta a bola. Eu sei que é, não sei o que lá. Só que a gente tava ganhando o jogo, ganhando bem. Aí eu escutei, falei, cara, mas se fizer falta, os caras levam amarelo e vai minando e tal. Ele, solta a bola. Eu falei, tá bom. Aí o Luizinho me abraça assim, o auxiliar dele. O Luizinho me abraça. Continua fazendo a mesma coisa, tá dando certo o ano todo. aí eu vou rindo assim. O Wenderson foi um pai pra mim, assim. Mas ele era aquele pai carrasco. Era reclamação o tempo todo, mas daqui a pouquinho chegava ali, acabava o treino, alguma coisa, ele sentava comigo, contava inúmeras histórias que ele vivia no futebol, a gente trocava uma ideia. Ele é resenha? Ah, é. Ele tem aquele jeito sério, mas ele é resenha. Se tu parar com ele gosta no churrasco, você parar no churrasco com ele, pô, você escuta várias histórias, cara. Ele foi um personagem também. Ele, pô... Eu trabalhei com ele. Você trabalhou com ele? Trabalhei. Ele foi, assim, muito rígido, mas é um cara sensacional, assim, mudou o parâmetro do nosso time, a gente tinha uma intensidade diferente, né? Que todo mundo abraçou a ideia também. Não deixo de comentar também sobre o Chamusca, porque fica uma coisa que parece que o Chamusca estava atrapalhando. Não era, porque futebol às vezes encaixa. Depois o Chamusca saiu daqui, fez grandes trabalhos. E no início do ano ele estava muito bem, só que as coisas não estavam encaixando. E é um baita pessoa. Assim, eu sempre nunca deixo de comentar quando se fala do Botafogo, que o ano se inicia com ele. Ele faz parte do processo também. As coisas não estavam indo bem, mas ele é um cara sensacional. Até mandar um abraço pro Chamusca. Hoje ele estava no ABC há pouco tempo, eu acho que saiu agora. É um cara sensacional que eu tenho um carinho imenso também, que me abraçou aqui, entendeu tudo, conseguiu explorar, porque o ano continua com o Wenderson, mas ele conseguiu, foi ele que... Eu começo o ano muito bem, e ele conseguiu entender muito bem das minhas características e... Desculpa. E conseguiu, assim, elevar bastante o meu nível ali, do que realmente precisava. Só que, na verdade, o futebol se vai em conjunto, né? E ele não estava conseguindo extrair isso tudo de todo mundo. E também chegam peças bastante importantes junto com o Wenderson depois, né? Aí vem o Ricardinho, tem o Chico Barreto chega junto com o Wenderson também. Então é um conjunto, né, cara? É crucificar uma pessoa porque as coisas não estão dando certo, e trabalho tem disso. E o Botafogo para você é uma família? É uma família. E você sentia esse clima naquela época já? Eu sentia, eu acabei de falar aqui uma situação. Foi antes ainda, né, do problema dos atrasos de Niterói. Eu falei, foi antes que a gente estava conversando ou já estava aqui em pauta? Não, já falou, estava em pauta. Pode contar, pode falar, fica à vontade. Não tinha como falar que era uma família, todo mundo me abraçava. O do Bruno Coeve, né, que ele ficava pedindo para eu ir pro Rio, levava bastante esporro. O Adriano também, poxa, vamos, cara. Vai começar a atrapalhar, a gente vai conseguir moldar isso aí, não. Mas foi bem no início do ano. Depois eu parei de me atrasar. Depois ele parou de se Depois atrasar. eu parei. Na hora certa. Mas Depois, você sabe entendeu? que tem gente dessa família. Tem gente que é antiga dessa família, né? Esses dois aí deve ter uns 100 anos de família Botafogo. Bota na tela.
Fala, Chayenne, alegria te ver aqui no Botafogo de novo, né, na Botafogo TV. Foi um prazer trabalhar contigo, pessoa incrível. Rendeu muito aí dentro de campo também com esse cara aqui, ó. Você é o cara que topava todas as loucuras, inclusive aquele vídeo lá que a gente fez quando você renovou o contrato. Não sei se você lembra, eu vi o Chay rodando aqui o estádio, todo mundo, cadê o Chay? Cadê o Chay? Conta um pouco aí dessa resenha nossa aí. Bora, Chay. Hora da entrevista. Vambora, vamos pro coletivo. Meu irmão, cara. Meu irmão, coletivo era piada também, toda hora com o Marcão. Ah, o Jamal, pelo amor de Deus, o Jamal se veste muito bem, né? Ele é muito Ele é estiloso. ousado, ele é Mas ousado. só faz isso quem é bonito, você sabe, né? não. Quem é feio não pode, mas pode, quem é né? bonito pode botar a roupa que quiser. Acabei de encontrar ele aqui agora. Ele aqui, bota, eu acho ele bastante. bota Nossa, mistura estampas, ele bota muito. listrado com bolinha. Ele gosta. Cara, ele se vestindo é... Mas esse vídeo aí, na época tava uma febre, aquela música Pai, eu vi o Chay, né? Que era uma paródia feita. Foi o me lembra aí quem fez essa? Foi o Botfire? Foi, né? O Botfire, né? Botfire. Os irmãos, né? São. E aí? Então, esse dia foi longo, né? Vai de assinatura de contrato, logo na assinatura desce, vamos fazer a apresentação. A gente entra no vestiário, que é visitante até, e sai, não, aqui não ficou bom, vamos pra lá. E eu topava tudo realmente, cara. Tinha dia que eu passava o dia inteiro aqui fazendo qualquer tipo de coisa que eles decidiam pra eu fazer, eu tava fazendo. E a gente rodou o clube todo. Eu acho que nesse lugar vai ficar melhor. Não, a luz e tal. Cara, foi desgastante. Mas aí vem a música. Você viu? Aí eu aparecia. Era da renovação, né? Era o vídeo da renovação. Tinha sido comprado da portuguesa, né? Era essa? Foi o segundo, né? Aí esse já teve foto, já teve. Viu? Já Você ficou tá grandão, escondido. já Aí ficou o Frila grandão. não quis me esconder mais, não. Aí aí eu apareço. Eu tô aqui. Cara. Me fala uma coisa, qual é a história mais marcante, positiva sua daquele 21 e uma que talvez você lembre e fale, nossa, isso me gatilha uma coisa mais que aconteceu, né? Naquele ano. Cara, o momento mais marcante pra mim foi o do acesso. Sim. O do acesso foi o mais marcante, assim. Eu lembro que toda a minha família, a gente entra em campo e tal. Meu filho, o Heron tava recém-nascidozinho. Pequenininho, toquinho de gente. E aí, aquele dia foi... A ficha caiu. Eu falei, cara, eu tô num gigante. Tô sendo... Assim, eu costumo falar, né? Futebol tem seus protagonistas, né? Mas tinha todo um grupo, né? Mas eu tava sendo o destaque da temporada. Coisas que vinham acontecendo, assim... Outro momento marcante também pra mim foi eu no DM e coletiva de seleção brasileira, eu jogando uma Série B, e o Tite tinha acabado de convocar a seleção, ele estava citando os jogadores por características que podiam servir a seleção brasileira. Não fui convocado, mas aquilo pra mim é pré-lista, sabe? Uhum. Aquilo também foi marcante demais pra mim. Agora, cara, eu vou te falar de negativo. Acho que os momentos que a gente tinha que cobrar certas coisas, né? É difícil, né? Futebol infelizmente tem disso. E o Botafogo passava por essa situação. E a gente tinha que ter algumas reuniões. O do César sempre muito solícito, um cara sensacional também. A gente entendia as dificuldades, mas acho que os momentos assim que eram ruins assim, eram os momentos que a gente tinha que cobrar salário e tudo mais, né? Mas eram coisas que a gente passou por cima, né? A gente via o objetivo maior, né? Claro que eu falo para todo mundo, mas é a situação que eu cheguei. Eu venho para cá e eu recebi a mesma coisa que eu venho por empréstimo e recebi a mesma coisa que eu ganhava na Portuguesa. Não era algo... E o dinheiro fazia, como eu falei, meu filho estava para nascer e tal. Fazia diferença na minha vida. E o processo é ruim para todo mundo, É né? ruim. Pro jogador, pro pessoal da diretoria, pro torcedor que tá ouvindo. Exato, né? E aí eu acho que esse momento eram os momentos que foram negativos, assim. Mas a gente soube levar de boa, né? Mas faz parte, infelizmente faz parte do futebol. E agora? Hoje a realidade é totalmente diferente, graças a Deus. Isso que eu ia falar. Hoje é totalmente diferente. Como é que era a E eu Botafogo peguei. TV que eu te entrevistava lá em 2021? Que era eu que entrevistava a Chay. Como é que era lá, hein?
Cara, a gente já teve Era- algumas, né? Muitas, mas essa- era aqui no era aqui segundo no andar, um segundo andar, estúdiozinho. um Você veio aqui estúdiozinho hoje, pequenininho. conheceu tudo, Nossa, né? tá totalmente diferente, né, cara? Tamo chique, Chay. já. Você também tem Tá do tamanho responsabilidade que nisso, deveria ser. né? Isso. E merece até mais. A verdade é essa. isso. Mas acho que esse processo, né, é bom também, assim, para mim foi marcante, porque eu falo assim, eu fiz parte da construção de uma história, porque nós fizemos parte da construção de uma história, porque disse muito, se não subisse, não tinha John Textor na situação, né? Não veria essa SAF do John Textor e depois, pô, 3 anos depois, ser campeão de um brasileiro e ser campeão de Libertadores. Acho que nem nos maiores sonhos o torcedor poderia imaginar isso. E eu fico muito feliz de ter feito, sabe, ruim um osso danado. Peguei também o filé, um pouquinho, né? Hoje eu vou lá no Lonier, eu vejo total diferença. Bonitinho, Eu brinco, tá bonito demais. Antes, quando a gente chegou lá, eram uns quartinhos, né? Que era um hotel. Nos quartinhos ficava... O quarto era eu, Marçal e Rafael. Eram as camas assim, Que a nossa dupla roupa... com você, a hein? nossa... a nossa cama... A roupa ficava na cama, a gente trocava e ficava revezando, porque tinha um banheiro em cada quarto. Vai lá, se troca, vai e sai. Aí eu fui assim, depois fui pegando a melhoria e depois eu saio pro Cruzeiro, mas fui pegando a grande melhoria, assim, e depois quando eu volto lá, eu volto em 23. Eu me reapresento... 23? Eu volto em 23, me reapresento do Ceará. Aí quando eu entro no vestiário, né, que eu vou ver, eu falei, cara... É outra Pô, brincadeira, tinha até um Play 5 lá, pô. Falei, que isso, pô? Tá todo mundo jogando videogame agora no vestiário, pô. É uma pressão danada, meu irmão. Pô, aí pô, muito bonito lá. Agora fizeram também um centro de performance lá, que eu não tive o prazer de ir ainda lá. Sempre tá longe do Rio. Tá sempre, convidado já. sempre converso com o Dutra. Dutra é um grande amigo que eu fiz. O Fabinho também é um grande amigo que a gente... Pô, né? Gente boa. que eu não citei o Fabinho aqui, que Querido. o Fabinho foi quase um pai para mim. Ele e o Dutra aqui, que foi quase um pai para mim nessa trajetória. E como eu falei, de jogar no sacrifício, eles tiveram uma paciência e, pô, uma amizade incrível que eu criei com eles. Até hoje, a gente brinca. Como o Leandrinho é outro também, que a gente vive brincando um com o outro. Sempre convidam, mas é sempre jogando e tal, a temporada não bate. Porque de agora você está na Kings League. Agora Ele futset, ele brilhou no futset. agora Ele é brilhou no mais chique, futebol tá? de campo do Botafogo. Agora é mais chique. E agora está na Kings League. agora tô na King League. E aí? Tá gostando lá, é? Cara, Aí vem um unicórnio, vem um pênalti, vem o presidente, É um vem caos. o Chay. é um Mas caos. você tá brilhando já lá, né? Fez 2 jogos agora, né? Ganhamos um jogo, o primeiro jogo, aí o segundo jogo agora tomamos uma porradinha feia danada. Não, uma passa, você sabe. Isso futebol, é isso, altos e baixos. Mas E vai ficar por lá agora? pretendo. Você já tá um jovem senhor, né, meu amor? Já tô um 36 jovem anos. senhor. Mas tô bem fisicamente. Eu 36 sei. tá bem, pô. 36 tá bem. Mas faço lá na tudo. Kings você consegue jogar até... Consigo. Eu acho que consigo. Ele tem um Desempenho. fígado total flex de de verdade. verdade. Ele processa Esse tudo é e tem prova a bala lá A dentro. prova de bala. Eu tive certeza que realmente regenera aí. Quando me falava, eu não acreditava. Regenera. Muito Regenera. bem. Senhoras e senhores, com vocês a gente teve um super papo com o Chay. Você que faz parte da história desse clube, você sabe disso, da reconstrução, e a gente também faz parte da sua linda história que não tem tédio nunca, um super roteiro de Chay. E tá aqui, ó, presente do Botafogo pra você, Chayenne. Cadê? O que tem aí? Aqui, ó. Tudo você encontra no Botafogo Store. O que é? Que eu gosto de ver os presentes. Tem que Tu ganhou, Tonhão? Ganhei. Eu não. Eu ganhei. Não ganhei, não. Mas eu só posso retirar no final do ano. Ah, tem É. isso, né? Olha aí. Coisa Eu amo, linda. Nossa, eu não vi Pra essa onde? Pra cá? ainda. Aqui, ó. Que linda essa. É maneiro Muito mesmo. obrigado. Você veste esse é o seu time do coração hoje, Chay? Hoje esse é meu time. Botafogo, eu amo o Botafogo, você não leva fé. Eu amo levo Botafogo. muita fé. Botafogo faz parte da minha vida. Vou abrir aqui a garrafa. E eu queria que você finalizasse nosso papo olhando para aquela câmera, quebrando essa quarta parede, aquela ali, né? Aquela ali. E falando. Não é. Tem uma atrás do Tonhão. Ah, tem 4 câmeras agora, né? Falasse com essa torcida que te ama muito e você sabe disso. Essa daqui tá aqui, ó. Essa? Não, vermelha. aqui. Aqui. Certo. Como eu falo,
extremamente feliz de estar aqui contando a minha história e extremamente feliz de saber que faço parte da história. Como o Botafogo faz parte da minha história, eu vou ser e sou eternamente grato pelo Botafogo. Essa instituição, como a gente estava comentando aqui, é uma família. Não acho que fiz parte, eu faço parte dessa família Botafogo. Tenho grandes amigos ainda aqui. E agradecer todo o carinho que recebo até hoje do torcedor botafoguense. Fico feliz em poder ter retribuído um pouco, né, com a história do Botafogo e com o torcedor. E, cara, é sempre bastante emocionante para mim falar de Botafogo, de como o Botafogo faz parte. Cara, é difícil, é bastante difícil, assim, porque é um amor incondicional, assim, faz parte, vai fazer parte para mim para sempre. E saudações alvinegras, é isso. Muito bem, Chayenne. Esse é o nosso Chay maravilhoso. Ninguém senta no meu podcast e não chora, tá bom? Muito bem, obrigada, tá? Você é um grande cara na nossa história, você é um grande amigo, você é uma grande pessoa, tem uma história lindíssima. Nós nos encontramos, eu conheci o Chay ainda na Portuguesa, a gente fez uma amizade, o Ricardinho é um grande amigo meu também. E quando eu vi, e ficava naquela, a gente tá tentando Botafogo, e eu, vambora. Quando eu vi você aqui no campo, não sei se você lembra desse dia, eu me emocionei, eu chorei, porque eu acho a história sua tão bonita, e depois ver você aqui, e depois ainda, quando a gente teve o acesso naquela festa, a gente se abraçou, porque foi muito lindo aquele ano, foi uma grande reconstrução para todo mundo, inclusive para você. Então, te agradeço em nome de toda a torcida, você sabe que a gente te ama também, você ama o Botafogo, e o botafoguense te ama, e agradeço você também, meu parceiro. Obrigado, Mais Fernanda. uma junto, né? Mais uma, obrigado mesmo. Queria te agradecer por ter vindo aqui e parabéns pela sua história. Porque é fácil a gente falar quando chegou, né? Mas o início é bem difícil. Então, parabéns por tudo e ainda tem essa jornada na Kings League. Valeu, obrigado. obrigado. Muita sorte para você. E você já sabe, se inscreve, compartilha essa entrevista com todo mundo, os cortes e também ela na íntegra. E na próxima a gente se vê para mais um bom episódio por aqui. Beijo, tchau.